Deus abençoe os irmãos e espero que desde ontem já tenha sido grande obra no meio de nós, irmãos. E peço perdão por ter estado já desde o começo. Fui pregar lá nos lados de Nazaré Paulista e vim correndo, né, irmãos? Para estar aqui com os irmãos. Os irmãos oraram, buscaram de Deus direção para esse fim de semana. E com certeza já foi dito aos irmãos a palavra. Que coisa maravilhosa foi aquela que o Senhor operou na casa de Cornélio. Atos capítulo 10. Uma manobra do Espírito de Deus no início da igreja. Irmãos, uma obra terrível contra toda a possibilidade humana de aquilo acontecer. Os irmãos reparem que o cristianismo difere contundentemente de toda outra religião em vários aspectos, mas me é muito precioso esse aspecto. Nós é que temos preocupação de fazer discípulos. Nem as religiões mais monoteístas não têm essa preocupação. Se os irmãos observarem, os irmãos judeus, por exemplo, não estão tão preocupados em estar fazendo novos judeus. Existem os que se convertem ao judaísmo, mas não existe uma campanha, uma movimentação para fazer novos judeus. Eles entendem que o povo de Israel cresce na medida em que crescem as famílias. O Islã, a mesma forma, crescendo as famílias, com a família islâmica, tendo os seus filhos, que por sua vez terão os seus, e assim o povo cresce. O cristianismo também tem essa visão de receber os filhos, abrir-se à vida, mas os cristãos não se dão por satisfeitos. Além dos nossos filhos, nós queremos dos outros. Eu quero o meu e quero os teus. Porque a gente não descansa enquanto não fala do Senhor Jesus. Nós queremos ver todos reconhecendo, confessando que Jesus é seu Salvador, é seu Senhor, porque não tem como conter essa experiência em nós. E veja, o verdadeiro cristão nem espera quem quer que seja ouvir falar de Jesus para se aproximar dele, porque na verdade não ouvirão se não falarmos nós. Nós tomamos a iniciativa. E tomamos a iniciativa por quê? Porque a primeira carta de João diz que ele tomou a iniciativa em relação a nós. Nós amamos a Cristo porque Cristo nos amou primeiro, diz São João. Ele nos amou primeiro. Ele teve condescendência, misericórdia de nós quando nós ainda éramos pecadores, Paulo diz aos Romanos. Quando ainda estávamos nas obras mortas do pecado, Ele nos amou, Ele nos resgatou, e cada um, por certo, se examinar no histórico da própria vida, vai se lembrar de que vômito foi arrancado. Que obra maravilhosa Ele fez em nós, quando Ele nos salvou. Ele nos abraçou quando não era possível que nós fôssemos abraçados, porque nós éramos imundos, sujos, desprezíveis, e Ele nos amou, e Ele nos salvou. Os irmãos têm consciência do valor que tem essa verdade. Só quem muito foi salvo sabe quão maravilhosa é a salvação. É como aquela mulher aos pés do Senhor, em casa de Simão fariseu,
Só quem tem muito para ser perdoado sabe o valor que tem receber o perdão. Quão maravilhoso é ser reconciliado com Deus, quando eu mesmo penso que seja impossível que eu possa me reconciliar com o que quer que seja. E Ele veio. Isso é o cristianismo. Essa é a fé cristã. É o encontro sobrenatural com uma pessoa sobrenatural, que realiza uma obra sobrenatural, que pode ser descrita, que pode ser proclamada, mas dificilmente é explicada, porque é uma experiência que se dá em nós como se dá um sabor no paladar. Você pode dizer como o sabor é, você pode descrevê-lo, mas falar dele não faz com que aquele que te escuta sinta o sabor. E você tem uma necessidade interior, uma urgência interior de conseguir daquele alimento e pôr na boca do outro para que sinta também. Isso explode em nós. Irmãos, foi o que aconteceu na casa de Cornélio. Nós lemos na passagem, Pedro vai com todas as suas reticências perfeitamente justificáveis, um homem judeu, um homem zeloso, ainda muito imbuído das leis e dos critérios de pureza, um escrúpulo muito grande em entrar na casa daquele homem, um escrúpulo muito grande, mas Deus o empurrou de uma forma que ele não tinha como correr, porque um homem de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, conhece a voz do Espírito Santo. Ele não se confunde quando essa voz fala. Não se confunde. Ele sabe reconhecer o dom de Deus. Parece complicado, mas não é. É simples assim. Quem conhece a Deus, quando vê a Deus, sabe que é Ele. Sabe que é Ele. Quantos de nós temos caminhado anos aqui uns com os outros, porque nós conhecemos a Deus e nós não podemos mais negar que Deus está na vida daquele irmão. Não tem como negar. O Espírito Santo faz uma obra perfeita de convencimento. Quantos de nós aqui não foi assim? Não é verdade, irmão? Poxa, mas ele é protestante, gente, então. Mas Deus está na vida dele. Pô, mas ele é católico, idólatra, macumbeiro, então. Mas Deus está na vida dele. Nós não tivemos como correr. Porque acima dos escrúpulos humanos, nós colocamos nossa vida sob o senhorio de Jesus. E Ele vai nos colocando em cada situação que nós vamos tendo que engolir o que jamais pensávamos que teríamos. E geralmente o que é mais difícil de engolir, porque engasga muito na garganta da alma, é o nosso ego mesmo. É o nosso ego. Se há uma coisa espinhosa em nós, são as nossas convicções pessoais já pré-estabelecidas. E nosso Senhor tem um trabalho imenso de ir destruindo isso em nós. E isso começa no dia em que Ele iniciou uma obra de salvação em nós. Não é que quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, Ele concluiu uma obra. Na realidade, Ele comprou aquele terreno para começar uma. Foi isso que Ele fez. A minha alma e a tua era um terreno estranho, cheio de invasores, intrusos. Então chega o Senhor Jesus com o documento que nos prendia rasgado e com a nova escritura lavrada no cartório do Eterno. Daqui eu comprei, é meu, pode sair todo mundo que eu vou cercar. Então o Senhor veio, nos encheu com o seu Espírito, ou seja, nos fez de nós um jardim fechado, para usar a expressão de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, cercou e disse: é meu. É meu. Ele não só tomou posse, como adquiriu a propriedade. Na verdade, já era a propriedade, né? Os irmãos que lidam aí com essas coisas entendem a diferença. Você pode ter propriedade sobre uma coisa, mas não a posse.
Propriedade é quando está no seu nome, é seu, mas você não está lá, entra outra pessoa, invade, ela tomou posse. Essa posse precisa ser reintegrada. Então o Senhor, porque é o Criador de todo ser humano, tem propriedade sobre a humanidade. O problema é a posse. O Satanás desgraçado pôs a pata no que não era dele. E nós, terreno rebelde, consentimos com isso. Mas chega uma hora que ele vem. Chega uma hora que ele vem para lidar não com os anjos, mas com os homens, como diz a carta aos Hebreus. E ele veio cuidar do que era seu. Graças a Deus, ele veio cuidar do que era assim, porque eu não faço ideia de onde eu estaria agora, se não fosse o Senhor reintegrar a posse sobre mim, me cercar e começar o trabalho. No dia em que nós recebemos o batismo do Espírito Santo, e nós tomamos aquela consciência das obras mortas, dos pecados, e nos arrependemos tremendamente, é como se o Senhor colocasse uma placa na frente, em obras. Em obras. Agora é que a coisa vai começar. Feliz é aquele que quando recebe a placa em obras, tem pouca coisa ali, um terreno mais plano, talvez uma grama. Quando ele chegou na minha vida, já tinha muita coisa construída ali. Foi preciso fazer uma grande demolição. E eu acredito que na vida de muitos, demolir, destruir, limpar, para depois começar a construir alguma coisa. Ah, irmãos, que paciência ele teve conosco. Que paciência. Eu tenho um irmão, um amigo muito querido, que é engenheiro civil. De vez em quando ele me leva, irmão, vamos ali, eu quero que o irmão ora, eu quero adquirir um lugar ali que eu tenho um projeto. Ele me leva de carro, vem ver aqui. Olha que terreno lindo, a gente chega lá, é um chiqueiro desgraçado. Falei, irmão, misericórdia, o irmão vai investir nisso daqui, dinheiro perdido. Não, irmão, o irmão está vendo só, finge que não tem isso aqui, finge que não tem aquilo lá, e ele vê o que eu não consigo ver. Porque ele tem a ciência necessária para tornar aquilo o que aquilo não é. Eu tenho certeza que mais que isso foi assim que o Senhor nos olhou. Olha lá. Olha lá, ele chamou um anjo, qualquer um passando na frente do anjo, olha lá. Olha aquele ali. Olha aquele alemão. Olha aquele alemão. O anjo olhou e disse, mas Senhor, já era. Aí o Senhor disse, não, finge que não tem crack, cocaína, finge, só finge um momento, não vai ficar lindo? O anjo olhou e disse, se o Senhor disse, e está aí dando glória a Deus e aleluia. Quando Deus olhou para mim, ele chamou o anjo e disse, olha lá, finge só que não tem esse terreiro de macumba, esse frango da encruzilhada, só finge. Não vai ficar lindo? Eu tenho certeza que o anjo desacreditou. Mas o Senhor nunca deixou de confiar. O Senhor tem a ciência perfeita. Os irmãos têm consciência da grande misericórdia. A grande misericórdia. Talvez o irmão não tivesse mais nem vivo. Talvez eu fosse um pai de santa renomado. Eu não sei, irmãos, eu não sei. Eu não sei, você também não sabe. E não nos interessa saber. Ele pôs a placa em obras e está trabalhando. Ele está trabalhando. Sempre porque obra dá muita encrenca. Então sempre a obra vai, avança, não sai do cronograma, mas parar ela não para. E o Senhor não para de trabalhar em nós. Estamos em obras, continuamente em obras. Que grande misericórdia! Que grande misericórdia! Nós tínhamos uma dívida impagável. Uma dívida impagável.
Eu sei, irmãos, que não é um tema que está muito na moda nas nossas igrejas, mas é preciso falar do inferno, porque quem não se lembra de onde foi livrado não dá valor ao livramento. Nós nunca estivemos no inferno enquanto condenação eterna e definitiva, e Deus há de nos livrar disso, mas é de lá que nós fomos livrados, é de lá. E se por um lado vale muito mais nós buscarmos a Deus pelo seu amor, porque é de fato o que interessa, por outro lado não custa, enquanto se dirige um carro, por mais que o que interessa é olhar para frente, botar o olho no retrovisor. Faz bem botar o olho no retrovisor, porque é bom desconfiar do que vem atrás. Botar os olhos no retrovisor e lembrar: eu vim ao mundo merecedor do inferno. Eu vim ao mundo merecedor do inferno. Ou seja, sem o batismo e o perdão dos pecados, um ser humano entregue a si mesmo está fadado a ter este destino. Não é que há no fim da linha um limbo neutro e que ao longo da vida nós vamos nos decidindo se queremos ir para o inferno ou para o céu. Não é isso. A Escritura diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, a tradução mais precisa é essa: já está condenado. Já está. Eu procurei várias traduções, mas depois, quando eu fui consultar no original grego, o verbo que está ali é no particípio. Já está condenado. Ou seja, é assim: todos vêm ao mundo condenados. Essa é a questão. Então você tem duas opções: ou você fica onde está, ou você recebe a salvação. Não é que Cristo, por você não crer, te condenará, porque Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Condenar não é uma obra possível nas mãos de Cristo. Já estamos condenados. É como se todos que vêm ao mundo nascessem doentes. Então há duas opções: ou você toma um remédio, ou não faz nada. Basta não fazer nada e você já vai morrer na doença. Bastaria não fazermos nada, bastaria ficarmos quietos, e o inferno seria uma consequência natural, espontânea. Mas ao contrário, porque Ele nos amou e nos chamou, e nós o aceitamos por meio do uso do livre-arbítrio que nos concedeu, então agora nós fomos livrados do inferno. Livrados do inferno. Livrados da condenação eterna. Não receberemos o que mereceríamos. Isso é o que mereceríamos. Porque afinal de contas, uma ofensa cometida contra Deus no paraíso, no Éden, tem a proporção do ofendido, não é, irmãos? Um ato, ele muda de gravidade dependendo da pessoa a quem ela se dirige. Se você subir aqui e me der um tapa na cara, bom, pode ser que eu te perdoe, pode ser que eu dê outro. Mas é ficar aqui, irmãos, entre nós. Agora, se você der um tapa na cara, na mão do presidente na cara do presidente da República, do governador do estado, filho, você está lascado. É cadeia, é processo, porque não é a agressão a uma pessoa apenas, mas a uma autoridade constituída. Pois bem, a dignidade do ofendido agrava o ato do ofensor. Pois bem, uma ofensa contra quem quer que seja já é um mal em si mesmo, mas uma ofensa contra Deus é agravada pela dignidade de quem foi ofendido. Agravado em que sentido? Na proporção da dignidade do ofendido. A dignidade de Deus é infinita, é imensurável, porque Ele é Deus.
ele é eterno. Portanto, uma falta de um ser humano é eterna o suficiente para condenar a todos, porque não tem fim. Essa é a proporção do pecado. O pecado não foi só um ato de Adão e Eva, mas a condição em que eles se puseram e com eles toda a sua descendência. Mas o Senhor fez uma obra maravilhosa, como fez na casa de Cornélio. Pelo Espírito Santo, os méritos de Jesus Cristo são comunicados a cada alma, em cada tempo, em cada época, se ela crer na palavra. Se ela crer na palavra. Veja, Jesus mereceu na cruz, mas a cruz, cronologicamente e geograficamente, está bem longe de nós, não é? Do outro lado do mundo, 2000 anos atrás. Como é que aquilo ali pode implicar em mim aqui? Pelo Espírito Santo. Toda a obra ele realiza na sua alma, Jesus, e quando a obra está consumada, ele rende o seu Espírito ao Pai. Irmãos, qual foi a última palavra de Jesus na cruz? Os irmãos já meditaram. A ultimíssima palavra: Espírito. E ele expira, diz o texto, e Jesus expirou. Ou seja, entregou o seu Espírito. E com o Espírito vai tudo o que ele mereceu. Ele mereceu a salvação e a redenção. Pois bem, se o Espírito cai agora, cai no Espírito como inteiro. Tudo que Cristo mereceu vem no Espírito como uma enxurrada sobre a pessoa. E ela recebe salvação, santificação, perdão, restauração. Foi o que Pedro teve de reconhecer, porque ele sabia disso. Mas o Espírito inventou de descer sobre essa gente. Inventou. Mas pode essa gente, pagã de Romanos, receber o Espírito Santo? Bom, se ele que é Deus decidiu descer, quem sou eu para dizer que ele não pode? Ele é Deus e é soberano. A mim compete apenas reconhecer a decisão dele. E foi assim na casa de Cornélio. Não tinha como, portanto, recusar àqueles homens, aquela família, aquela casa de Cornélio, o perdão. Tinha que dar a eles o perdão. Agora veja, o perdão todo, não só o perdão de Jesus pelos pecados, mas Pedro teve de abraçá-los. Pedro teve de recebê-los, porque o batismo põe para dentro da igreja. Se Cristo resolveu perdoá-los, então eu vou ter de perdoá-los também. E vejam só, não é que havia uma ofensa direta enquanto ato de Cornélio e sua família contra Pedro em si mesmo, mas havia um dissabor entre judeus e gentios, um dissabor. Como desfazer esse dissabor? Liberando um perdão por uma ofensa que nem me fizeram, que nem fui eu que fiz, que nem fui eu que criei. A distinção entre judeus e gentios é tão antiga quanto as páginas da Escritura, desde quando o povo hebreu se tornou o povo de Israel, o povo eleito, o povo das alianças. Então essa distinção se fez. De onde veio que nós éramos, Pedro pôde pensar, dois povos que não podíamos nos comunicar ou termos contato? Bom, não sei, o fato é que nós precisamos aqui nos perdoar mutuamente. Por quê? Porque o Espírito Santo nos está obrigando. Porque se Ele é Senhor e Ele é soberano, então não tem como eu não ir aonde Ele vai. Eu me dispus a segui-lo. Eu me dispus a seguir Jesus Cristo.
O compromisso de um discípulo é bastante árduo, irmãos, e rigoroso. Afinal de contas, a palavra discípulo, da raiz dela redunda outra expressão, que é disciplina. Disciplina está para discípulo, ou seja, é um regime a que o discípulo se propõe. Mestre, eu vou pisar onde o Senhor pisar. Certeza, certeza, eu vou pisar. Muito bem, eu vou pisar aqui, ó. Não, aí não. Não pisa não, Senhor. Então você disse que ia pisar. Você disse que ia onde eu fosse. É a presunção daqueles que disseram quando Jesus saiu de Samaria, no Evangelho de Lucas: desce, eu te seguirei para onde fores. Olha, até bicho do mato tem onde parar e eu não tenho. Tem certeza que você quer me seguir? Raposas têm onde reclinar, tem aí as suas covas, os pássaros seus ninhos, eu não tenho nem onde encostar a cabeça. Você vai seguir mesmo? Então, se você vai seguir mesmo, você vai ter de pôr o pé aonde eu puser. Eu ponho. Quando eu tirar, você põe no lugar. Irmãos, leva a vida para aprender isso. Eu vou subir o Tabor. Nós vamos junto. Tabor, glória, nuvem, Moisés, Elias, voz estranha, nós sobe dando glória. Esse monte é o predileto. Nós queremos saber do monte. Vamos subir no monte, vamos armar a tenda e vamos ficar ali. Beleza. Eu estou subindo o Gólgota agora. Sabe o que é? Você vai seguir ou você não vai seguir? Quer subir o Tabor e não quer subir o Gólgota? Sendo que o que salva é o Gólgota, é o Monte Calvário, não é o Tabor. Aliás, até o Tabor era em vista do Calvário, né? Porque qual era o assunto que eles conversavam? Diz lá o Evangelho de Lucas também. Conversavam sobre a morte com que Jesus deveria morrer. A situação era gloriosa, majestosa, portentosa, prodigiosa, mas o assunto era mórbido. Morte. Porque é a morte que vai fazer a diferença, não a transfiguração. Transfiguração é para lembrar, para que os discípulos se lembrassem do que ele era, porque na hora que a cruz chegar fica difícil acreditar que ele é aquilo que ele disse que era. Porque aqui ele estava transfigurado, é fácil crer, mas quando ele estiver desfigurado, aí a porca torce o rabo. E é ali que você tem que seguir. Ou seja, morrer para si, pegar você mesmo, jogar fora e pôr o caráter de Jesus Cristo no lugar. Vamos abrir em Mateus, irmãos, porque o próprio Jesus contou no capítulo 18 uma parábola que ilustra perfeitamente a experiência que Pedro viria a viver, e atrás de Pedro a igreja inteira teria que viver. E se nós queremos unidade, irmãos, verdadeira, nós vamos ter que viver, e é já. Nós íamos no carro conversando a respeito dessas coisas. Nós, ao longo desses anos, tivemos cada experiência maravilhosa aqui, em Cristo. Os irmãos vão se lembrar, acho que foi 2010, quando o Dom Biazinho e o pastor Jamê se abraçaram aqui, e houve um grande avivamento, que foi um marco para nós em Cristo. E eu dizia, pois é, aquilo foi um ato profético, um ato de reconciliação. Agora, irmãos, ato profético é para ensinar a vida prática. Quando você recebe uma promessa, não é para sentar no banco de boca aberta esperando a promessa cair em cima da língua. A promessa é para te mover, para que você se torne apto, se faça apto ao cumprimento dela. Jamê morava em Jundiaí na época, e Dom Biazinho morava no Rio de Janeiro. Irmãos, é mais tranquilo liberar perdão para alguém
que mora uns 500 quilômetros longe de mim. Porque afinal de contas, eu não tenho que passar todos os dias perto dela. Aquilo foi um ato profético para dizer: olha, eu quero isso aqui, estão vendo? Pois bem, então vocês comecem fazendo onde tem que fazer. Porque quem não for fiel no pouco não vai ser no muito. Nós não vamos conseguir unidade na igreja inteira se não tem unidade nem a 1 metro de distância de nós. Quem não conquistar o primeiro metro, não conquistará o segundo, e tão pouco o primeiro quilômetro, e tão pouco o segundo ou terceiro. Quem não é fiel no pouco, não será no muito. Vejam aqui o que foi a parábola que Jesus contou em Mateus 18, 23, a parábola de um servo cruel. Nós vamos ler aqui com a ajuda de Deus. E os irmãos vão acompanhando, são várias traduções, mas na comunhão todos vamos entendendo bem. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, 10.000 talentos. Na maioria das Bíblias tem uma tabela com pesos e medidas no final, né? Mas quando eu fui consultar, 10.000 talentos dá 350 toneladas, se eu não me engano, se eu não estiver errado. 350, ou seja, 3.500? Não. É quantos quilos? É que eu sou ruim de conta. 350 toneladas dá 350 mil quilos, é isso? 300. Irmãos, eu acho que nem tem isso de ouro no mundo, nem tem. Eu nem sei se tem. Será que tem 350 toneladas? Pode ser que tenha em algum lugar. Eu queria saber o que foi que esse cara fez para conseguir uma dívida dessa. É essa a questão. Porque geralmente para você contrair uma dívida, sei, pelo menos você tem que ter um cartão de crédito com um limite grande, e um banco tem que ser muito burro para dar um crédito desse para uma pessoa capaz de fazer uma dívida tal. É claro, irmãos, que o que o Senhor quer dizer na parábola: olha, ninguém sabe o que esse servo fez, mas que ele é uma anta. Ele adquiriu uma dívida impagável, ou seja, ele foi capaz de fazer a dívida, mas ele não é capaz de revogá-la. É óbvio, irmãos, é claro, é evidente na parábola que essa dívida é o pecado. Nós somos as ovelhas que põem o pecado no mundo. Para tirar, só o cordeiro. O cordeiro tira o pecado do mundo. Então nós temos força sozinhos, sem a ajuda de ninguém, nem do diabo. Nem do diabo nós precisamos de ajuda para colocar o pecado no mundo. Aí a gente coloca, tranquilo. É só soltar o freio de mão e deixar rolar. O pecado entra. O pecado se alastra, o pecado domina, por causa das nossas más inclinações, as nossas concupiscências. Nós somos esse servo aqui. Conseguimos contrair uma dívida. Contrair é fácil, difícil é pagar. Mas chegou a hora do ajuste de contas. Versículo 24. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com o que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Olha aqui, uma clara referência a Adão. Quem foi vendido? Ele, sua mulher, ou seja, Eva, seus filhos. Aí vejam a desgraça que se tornaram os filhos deles. Um matando o outro, invejando o outro, seus filhos e todos os seus bens. Ou seja, ele perde o Éden, o paraíso que foi dado, os bens que foram dados, perde tudo.
perde tudo. 26. Este servo então prostrou-se por terra diante dele, diante do rei, e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Mentira, não vai pagar, é impagável. Ele pede um prazo, ele promete que vai pagar, mas o rei sabe que ele não pode. É o desespero, é o desejo de ser perdoado. Só quem já passou por isso sabe o que é. Só quem já pecou e amargou consequências dos seus pecados sabe o que é se jogar aos pés de Jesus e implorar: Senhor, me dá uma ajuda, uma graça, eu vou consertar tudo. Vai consertar nada, você não vai consertar. Você sabe estragar. A gente sabe estragar, consertar não. A nós resta nos humilhar, clamar e implorar. E lá vem no versículo 27. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Tá bom. Veja só, perdoar a dívida não é receber o que é de direito. Ele perdoou. Perdoar não é desculpar, não é? É que desculpar, a própria palavra já o diz. Eu apenas reconheço que não foi culpa sua. Então eu desculpo. Dar uma topada assim para trás, sem ter visto a pessoa, esbarrei, derramei, mas não vi. E você sabe que eu não vi. Eu não tenho culpa. Perdão não se trata disso. Perdão é para quem é culpado mesmo. É para quem é culpado. Não é que o homem, não deve ser isso, eu anotei errado. Não, filho, não tem como anotar errado 350 toneladas de ouro. Muito errado que esteja, talvez seja 349. Não faz muita diferença, essa é a verdade. Você é um devedor. Você é um inadimplente. E não tem como pagar. E o rei perdoou toda a sua dívida. Como é que nós íamos sair do inferno? Como é que nós íamos subir? Como é que nós íamos recuperar o paraíso que nos foi perdido? Como é que nós íamos subir aos céus de Deus que habita em luz inacessível, onde nenhum homem em vida pôde tocar e ver, diz a Escritura? Quem poderia adentrar um santuário assim tão alto? Como isso seria possível a nós? Não tem. Ainda que toda a humanidade se juntasse e derramasse o seu sangue, o sangue de todos os seres humanos, derramado por amor a Deus, não quitaria dívida nenhuma. Não quitaria dívida nenhuma. Ele resolveu perdoar. Você deve, mas eu não te considerarei mais como devedor. Deixa essa dívida para lá. Um rei, para fazer isso, é porque tem muito mais do que aquilo que lhe é devido. Tem muito mais do que aquele servo lhe devia. Versículo 28, aí começa o imbróglio, irmãos. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. 100 denários seria algo como um salário assim de um mês, mais ou menos. Não é pouca coisa, mas também não é 350 toneladas de ouro. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Aqui é verdade. Dá para pagar uma dívida de um mês. É só dar um prazo. Dá para pagar. Me chama a atenção nesse texto o gesto dele, né? Ele pega na garganta, para lhe sufocar, para lhe tirar o ar.
Irmãos, o que foi que deu vida a Adão no paraíso em Gênesis 2? Né? Foi o ar que sai da boca de Deus. Ele está esganando o homem, ele quer lhe tirar o ar, ele quer lhe tirar até o fato de existir. Ele não quer tirar só a dívida, os 100 denários. A pessoa, quando ela está ofendida, ela vê a ofensa maior do que aquela que lhe foi feita, ela fica cega. O ódio cega, e o diabo adora botar uma gasolina no fogo do ódio, ele adora botar. Era para estar 100 o fogo, o diabo faz parecer 1000. Ele faz um gesto de querer arrancar a vida. Calma lá, não é a vida, era só 100 denários. Não. Além da dívida vem o ódio que a dívida causa. Paga o que me deves. Me dê um prazo e eu pagarei, vem o versículo 30. Mas sem nada querer ouvir, esse homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago a sua dívida. Olha, qualquer um que lê essa história tranquilamente fica doido com esse cara. Maluco! O rei perdoou 350 toneladas de você. Mas assim, saiu dobrando a porta. Ele não pôde perdoar 100 denários. 100 denários, que é infinitamente inferior a 350 toneladas. 31. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Aí os fofoqueiros foram contar. Sabe quem são esses fofoqueiros? São os que dialogam com Deus. Quando você ora, quando você intercede pela igreja, intercede pelos irmãos, o Espírito de Deus leva todas as causas diante do trono do Altíssimo. A humanidade brada a Deus, o coração humano brada a Deus por um reconhecimento da justiça divina. É a chamada virtude da religião, como Santo Tomás falava na Idade Média. O coração humano foi criado para ver e perceber as coisas na sua ordem. É que o pecado pôs as coisas em desordem, e quando nós vemos a desordem ou a cometemos, nós sabemos no fundo da alma que aquilo está errado. É a chamada lei natural. Erro é erro em todo lugar, e o errado não vai virar certo por maioria de votos. Ainda que nós votemos e desejemos abolir a lei da gravidade, as coisas vão continuar caindo. Elas vão continuar caindo se soltarmos, porque as coisas, há uma estrutura na realidade, tal como Deus a criou. Então, tudo chega ao conhecimento de Deus. 32. Então o Senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Olha, se a dívida era impagável e ele vai sofrer torturas até pagar, quanto tempo ele vai ficar lá? É uma clara referência a uma condenação eterna, porque ele não tem como pagar. Versículo 35. Assim vos tratará meu Pai celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Aí dói, irmãos. Aí dói. Mas é a isso que o Senhor nos está chamando. O Senhor deu à casa de Cornélio o arrependimento para a vida. O Senhor perdoou toda a dívida daqueles gentios. E a verdade é que Pedro não podia não perdoar junto com Deus, porque ele sabia que também teve a sua dívida perdoada.
Passo número 1 para liberar perdão: se lembre do perdão que você recebeu. Você já se esqueceu como é estar na pior? Você já se esqueceu como é estar na lama do mal, do cativeiro, do demônio, do pecado? Talvez aqueles que já nascem e são criados na graça da fé cristã, eventualmente tenham alguma dificuldade de entender o que sejam essas coisas. Deus abençoe você que foi criado, educado e nunca cometeu grandes bobagens, mas quem já cometeu e já amargou as consequências delas, sabe o valor que tem ser perdoado quando não se merecia receber perdão nenhum. Perdão é imerecido, é graça, se dá para quem não merece. Então chega a ser cacuete a pessoa dizer: não vou perdoar porque ele não merece. Meu Deus do céu, se merecesse não era perdão, era desculpa. Perdão é para quem não merece. É justamente porque ele não merece, porque ela não merece, que você tem que perdoar. Porque você também não merecia. Porque você e eu estávamos indo em direção ao abismo, ao inferno. E Ele foi nos buscar. E Ele perdoou toneladas de ouro, para que nós dessemos valor. Então se lembre do quanto você foi perdoado. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, lembrar do que foi livrado. Para entender, irmãos, que nenhum de nós é inocente de verdade. A grande dificuldade de nós perdoarmos irmãos é nós nos acharmos inocentes naquela questão. Em todos os assuntos. Imagine só, eu como católico disser assim: graças a Deus eu sou inocente, entendeu? Porque eu me confesso na igreja católica, tem sacramento da confissão. Como esses protestantes hereges não tem nada disso, então graças a Deus que eu estou no lucro. Olha, eu devo lhe informar que se você não converte a tua alma, vai com confissão e tudo no inferno. Porque ela não é autêntica, ela não é verdadeira, ela não tem matéria válida, como nós vamos dizer em teologia. Não é essa a questão. Você não está na frente do teu irmão, católico ou não, porque você ganhou o privilégio de conhecer certas realidades. Veja, você não é inocente. Não é porque você está numa comunidade de luz, iluminada, que você é o sol. As pessoas têm mania de se achar a última bolacha do pacote, e elas esquecem que geralmente a última bolacha do pacote é sempre a mais quebrada. Os irmãos já repararam? A última geralmente esfarela toda. Esfarela toda. Você não é inocente. Você não é inocente na vida como um todo. Você pode ser inocente nesta questão. Para cada uma questão em que você e eu somos inocentes, nós somos culpados em outras 10, 15. Então o Reinaldo vem e me ofende. E eu sou inocente nessa questão. Ok, eu sou inocente na questão entre eu e Reinaldo. Mas eu não sou inocente na questão entre eu e fulano, ciclano, beltrano. A verdade é que o que o Reinaldo me fez, eu faço para um monte de gente. Você se lamenta de ter sido ofendido, quando você também é capaz de ofender. E não só é capaz, como já ofendeu. Ofende às vezes. Ou então, alguém lhe fez um ato de pecado que você não é capaz de fazer, talvez, ou nunca fez. Fui traído, sendo que eu nunca traí. Bom, você talvez não seja capaz de traição, mas aquele que te traiu,
talvez nunca tenha cometido pecados que você, na realidade, comete. A diferença é que o dele ficou mais evidente, o seu está debaixo do tapete. E porque o teu está debaixo do tapete, ele é menos pecado que o outro que está em evidência? Pecado é pecado, porque o que determina que é pecado ou não são os olhos de Deus. E os olhos de Deus enxergam debaixo do tapete ou sob evidência. Então pare de se achar inocente. Me traiu, me feriu, me machucou. Escuta, você merecia o inferno, você esqueceu? Que nós íamos para lá? Aí a pessoa chora, porque foi ofendida, magoada, rejeitada. Eu não merecia isso. Não merecia mesmo não, você merecia o inferno. Eu não merecia ser traída. Não merecia mesmo não, você merecia o inferno. Você esqueceu? Para quem merecia o inferno, uma traição está de bom tamanho. Para quem merecia o inferno, ser caluniado está de bom tamanho. Para quem merecia o inferno, ser chamado de idólatra, macumbeiro ou de herege, está de bom tamanho. Porque a verdade é que você não merecia isso. Você merecia pior. E Deus te dá a graça de suportar uma querela de ofensa. Será que não dá para aguentar isso como uma forma de contribuir com o pagamento daquilo que você jamais poderia pagar? Eu procuro compreender as fraquezas dos meus irmãos contra mim como essa graça. Eu tinha 350 toneladas de ouro para pagar, e eu não tinha isso. E aí, de repente, um irmão pisa na bola comigo, me magoa profundamente, e eu tenho a ocasião de perdoá-lo. Sofrer o que o irmão me fez, sofrer aquilo é dizer: Senhor, obrigado por eu poder sofrer só isso aqui e não as penas eternas do inferno. Eu aceito sofrer isso daqui. Recebe, Senhor, esse pequeno sofrimento como uma moeda em consideração aos 350 toneladas que eu jamais poderia pagar. Eu não tenho 350 toneladas, Senhor, mas eu tenho essa pequena moeda. Recebe. Será que custa tanto? Perdoa. Não, padre, o senhor não entendeu. Era uma pessoa muito próxima. Claro que era próxima. Quem está longe, em distância de segurança o suficiente para não te ofender. O Salmo 54 ou 55, dependendo da tradução, diz assim: se fosse meu inimigo a me humilhar, certamente eu suportaria, mas foste tu, meu amigo, meu íntimo, meu familiar. Jesus não foi traído por César Augusto, que estava em Roma, na baixa da égua, no espaço da gata, longe dali. Ele foi traído por um amigo. São os amigos que machucam, são os amigos que traem, são os amigos que pisam na bola. São eles. É a eles que você vai ter que perdoar. Perdoa. Se lembre do quanto você foi perdoado. Se lembre do que realmente você merecia, para não sair dizendo que não merecia ser ofendido. Se lembre que diante de Deus estamos todos sentados no banco dos réus. E se lembre que unidade perfeita só poderá ser construída em cima de muito perdão. Qualquer realidade humana que queira manter-se unida em unidade será composta por bons perdoadores. Só bons perdoadores permitem haver unidade. Porque se nós não ficarmos nos perdoando, e é toda hora, viu? Toda hora, nós não vamos nos suportar. Por isso Pedro, quando pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Quantas vezes preciso, Senhor? E perdoa. Não, padre, o senhor não está entendendo. Eu não consigo esquecer. Não consigo esquecer
O que esses crentes me fizeram, eu não consigo esquecer. É que o Senhor não cresceu na família que eu cresci. Meu irmão, quem disse para você que perdão é esquecimento? O nome disso não é perdão, é amnésia. Amnésia. Se você quer esquecer do mal que lhe fizeram, existem duas possibilidades. Você contrair Alzheimer, ou você tacar a cabeça na parede e rezar para dar certo de perder a memória. Corre o risco de perder tudo, os movimentos do corpo, menos a memória. Fica aleijado e magoado. Quem foi que lhe disse que perdão é esquecimento? Ei, Reinaldo, você esquece o mal que lhe fizeram? O mal que fizeram à tua casa? Talvez muitos irmãos não conheçam a história do Reinaldo e da Reinalda. Quando alguém, do amor e do afeto e da confiança deles, matou um filho pequeno deles e ainda tentou matar outro. E eles perdoaram. E da ferida deles saíram grandes obras em favor do reino de Deus. Se eles tivessem resolvido se vingar, se eles tivessem resolvido não querer mais saber ou se fechar, quantas almas não teriam sido salvas no agape-terapia, nos retiros de cura interior? Deus só deixa alguma coisa te ferir se Ele souber que sai algo muito bom daquela ferida. Muito bom. É como uma uva bem madura. O agricultor cuida bem da terra, cuida bem da videira, cuida bem da uva, tão bem cuidadinha, com tanto carinho. Quando ela está madura, ele pega com carinho aquela uva e pisa em cima dela. Os irmãos já repararam que ela é tão bem cuidada para no fim das contas virar bagaço? Porque a maturidade vai levar à hora do sacrifício. Tem que ferir para sair o que interessa a Deus. A hora que fere, sai o bom vinho e sai o bagaço. Em você e em mim as coisas têm que ser separadas. A uva é uma única realidade, mas há algo ali que precisa ser separado, que é bagaço para cá, o que é bom vinho, bom sumo para cá. Só apertando vai dar certo. Para de reclamar que te machucaram, que te feriram, porque assim nós não vamos chegar em lugar nenhum. Aliás, nós vamos chegar de volta no inferno. Versículo 35, vale repetir: assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Quarto passo, se é que é o quarto, acho que eu já perdi a conta. Terceiro, vamos contando aí que eu sou ruim de conta. Terceiro passo: leve em conta o teu julgamento. Você esqueceu que nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo e a misericórdia de Cristo é justa, apesar da justiça de Cristo ser misericordiosa? São dois lados da mesma moeda. Em Deus não há equívoco, em Deus não há contradição entre uma e outra. O meu Pai vos tratará como vocês trataram. Então é simples, meu irmão. Se você olhando para si mesmo não enxerga nenhum pecado, nenhuma dívida, nada que você queira, que você sabe que precisa de ser perdoado, então não perdoe, fique tranquilo, guarde rancor de todo mundo, encomende um atirador de elite aí. Eu moro lá em Jandira, tem umas biqueiras que os caras fazem baratinho para você passar o defunto. Vinga, se vinga. Se isso é com você, parabéns, sorte tua. Eu não estou com crédito suficiente para me dar o luxo de não perdoar. Eu não estou com crédito. Então, quando alguém me faz um mal, eu dou glória a Deus e aleluia.
por poder liberar um perdão com força, na esperança de que quando chegar a minha hora, Ele me perdoe assim como eu pude perdoar quem me ofendeu. Que Ele perdoe a minha dívida assim como eu perdoei quem me devia. Ah, meu Deus do céu, parece que eu estou falando alguma coisa que ninguém nunca ouviu. Perdoai-nos, Senhor, assim como. Então, basta examinar e ver se a conta está batendo. Colecionar rancores é colecionar marteladas no julgamento. Culpado, culpado. Eu não quero, irmãos, ver Jesus puxar aquela cordinha e eu descer na privada. Eu não quero. Me importa muito. Não estou falando dos irmãos que eu não posso falar de ninguém. A mim incomoda muito aquilo que ele pensa a meu respeito. É a única pessoa com quem estou preocupado sobre o que é que ele está pensando a meu respeito. É o Senhor Jesus. Então, geralmente, quando a gente perdoa, irmão, sempre vai ter alguém perto de você achando que você é besta. Sempre vai ter. Mas escuta, não pode ficar assim. Não vai ficar assim mesmo não, eu já perdoei. Não, mas você vai deixar quieto? Vou deixar quieto. Deixar quieto. É claro, irmãos, que existem casos, sabemos bem que perdoar não é necessariamente reconciliar. No caso de a pessoa ter feito um mal a você e aquilo ter sido também um crime, você vai perdoá-la e ela terá que pagar pelos seus atos. Então a pessoa não volta à sua convivência, porque ela vai ter de cumprir uma pena e etc. É que a palavra reconciliar é reunir de novo, né? É estar ali no mesmo ambiente de novo. Mas isso é um assunto para aprofundar mais isso. Mas o perdão perfeito é a reconciliação. O perfeito é esse. É você ser capaz de conviver até com quem lhe fez um mal. E toda vez que eu convivo com quem me fez um mal, eu olho para a cara dela e eu vejo um martelinho no juízo. E Senhor, não bate. Eu estou perdoando. E eu estou me esforçando de todo o meu coração. Não, padre, o senhor não está entendendo. Eu não consigo ser falso. Isso para mim é falsidade. Não, você não foi na escola. Há uma diferença muito grande entre falsidade e disciplina. Grande. No fenômeno, no que se vê, pode parecer que é igual. A diferença se dá no coração de quem faz. O falso, ele finge ser uma coisa que ele não é e não quer ser. Ele não quer ser. Ele apenas finge ser e fazer aquilo para obter algo, porque ele tem um interesse escuso. Na hora que ele puder deixar de ser e fazer aquilo, ele deixa, porque ele não quer ser aquilo. Então, não vou voltar, fulano acabou com a minha raça, mas eu vou continuar andando com ele. É mais ou menos o que acontece depois de época de campanha política, não é assim que a gente vê? Todo mundo se ataca lá nas campanhas, mas depois todo mundo está compartilhando um cargo, chama, e aí a gente é que fica brigando em casa de besta, porque eles depois, falsidade, era para ganhar voto. E continuo me fazendo de amigo, porque eu tenho um interesse naquilo ali. Daqui 2 anos, 4 anos, a gente briga de novo. Eles são assim. Não todos, não vou generalizar, obviamente, mas muitos são assim. Falsidade é quando você faz uma coisa que você não quer fazer. Disciplina, ao contrário, é quando você se obriga a fazer uma coisa e se obriga a ser uma coisa que você quer ser, e precisa ser, e deseja se tornar aquilo. No século VI, o pai da vida monástica, Bento de Núrcia,
São Bento, quando ele escreveu a regra dos mosteiros, ele diz uma coisa a respeito das virtudes humanas. E ele diz assim aos monges que é preciso se empenhar em certas atividades, porque se por um lado há virtudes que se adquirem de dentro para fora, porque Deus dá por efusão, por graça, por outro lado há virtudes que só se adquirem de fora para dentro, com esforço e repetição. Então tem coisas que brotam de dentro para fora, e outras você só vai ter se aplicar de fora para dentro. Então há quem pense que só vai perdoar o dia que Deus colocar dentro dela o perdão. Eu creio que Deus tem poder de fazer isso, mas não é a via muito ordinária não, meus irmãos. A via ordinária é a decisão banhada pela graça. Tem que tomar decisão. Gosto de contar a história de Francisco de Assis, quando foi a uma missa e ouviu aquele evangelho em que Jesus purificou os leprosos. Aliás, um dos leprosos, né? Mestre, se queres, podes purificar-me. Eu quero, fique limpo. E Francisco sentiu na alma dele Deus dizer: eu preciso amar os leprosos. E havia muitos na época, Idade Média ainda. E Francisco de Assis tinha um asco por leprosos, porque realmente cheiravam mal, tinham uma aparência. E Francisco de Assis, irmãos, quem conhece a história sabe que ele foi criado em família rica, nobre, tinha lá os seus mimimis, suas nutelices, e ele foi abrindo mão e largando tudo por amor a Cristo. E tinha esse mimimi aí do leproso. E ele disse: não, Senhor, o primeiro leproso que eu ver, eu vou me decidir em amá-lo. Não inventa de falar as coisas para Jesus, não inventa, porque Jesus põe na sua frente. Ele dobrou uma curva num beco em Assis, lá está o leproso. Ele olha e foi se coçando, fechou o olho, tapou o nariz, agarrou o leproso, beijou o leproso, cheirou o leproso, disse que amava o leproso. E o leproso ficou muito emocionado. Ele disse: há anos ninguém me dá um abraço, porque ninguém chegava perto. Mas eu te dou em Cristo Jesus, irmão. E o leproso foi embora. Francisco correu para trás do outro beco e vomitou. Ele vomitou. Nojo. Ele tinha nojo. Por quê, irmãos? Ele queria adquirir uma virtude que ele ainda não tinha. Ele disse: eu vou insistir, agora que eu vomitei, não tem mais nada para sair, vou caçar outro leproso. E ele foi caçar outro. No segundo leproso, já não vomitou, ainda tinha nojo. No terceiro, um pouquinho menos. No quarto, um pouco menos. Bom, quem conhece o fim da vida de Francisco de Assis? Morreu leproso, cuidando dos leprosos, numa caverna de leprosos, porque os amava de todo o coração. Você acha que esse amor vem de dentro para fora? Você acha que você vai perdoar assim? Escorregou um perdão de dentro de mim. Não. O perdão é necessário. O perdão é natural para a vida cristã, mas natural não é espontâneo. Tem que ter esforço, tem que querer e clamar a ajuda de Deus. E quando nós começamos assim um caminho de unidade, muitos trazem feridas, com igreja, com denominação, com lideranças. Mas hoje Deus está mandando essa palavra para te libertar. Isso tem que parar agora. Você vai tomar uma decisão por perdoar agora. Não esqueça o que aconteceu. Ok, não é para esquecer. É até bom que não esqueça, porque quando o perdão for plenamente sincero, vai ser um testemunho maravilhoso para a gente contar. Mas se não houver perdão entre nós, irmãos, a unidade não vai se sustentar. Senhor, vem nos ajudar. Esse é o último passo: pedir. Peça a Deus. Insista,
Tome decisões, irmãos. A melhor coisa é quando você sabe daquele irmão, vai encontrar o irmão, dá uma vontade de dar uma surra nele, e você dá um presente. Arruma um presente para dar para ele. Compra uma caixa de chocolate e dá mais cara. Eu vou comprar para aquele infeliz, eu vou dar para ele. Aí você dá a primeira na força do ódio, mas você dá. E isso não é falsidade, é disciplina. Você dá vomitando. Você dá vomitando, como Francisco de Assis. Semana que vem dá outra. Irmãos, perdoar não é ser ingênuo. Você já sabe em que circunstâncias aquela pessoa te ofende. Fuja da circunstância, impeça ela. Você já sabe que tipo de conversa, que tipo de assunto, que tipo de situação. Então, para essas, você está vacinado. Aproveite que você já está vacinado e perdoe. Porque vai chegar a hora em que o Senhor vai contar. Olha aqui, Douglas, você fez isso, dá mais ou menos umas 80 ofensas. Mas eu vi que você aguentou, ó lá, você perdoou. Você perdoou os crentes, você perdoou fulano, cicrano, você perdoou. A conta está até batendo já. Então perdoa esses 80, porque você soube perdoar. E o martelo não vai bater. E eu não vou descer. E não porque eu consegui, mas porque Ele me ajudou. Porque Ele me ajudou. Irmãos, perdoar. E não precisa ir longe. Talvez o objeto de perdão que você tem durma na mesma cama que você. O objeto de perdão que você tem mora na mesma casa. O objeto de perdão que você tem paga o salário que você ganha todo mês. O objeto de perdão que você tem sobe no púlpito toda semana para pregar para você. Eu não sei qual é o objeto de perdão, mas é hora de você tomar uma decisão. Porque senão não haverá unidade entre nós. Porque senão nós vamos estar fazendo aqui um jogral, uma dinâmica bonita de chorar nos ombros uns dos outros e terminado o encontro nós irmos cada um para uma distância de 500, 600 quilômetros, irmãos. É muito fácil manter esse tipo de perdão que ficou no plano das ideias. Nós queremos te inspirar com esse encontro de cristãos para mostrar para você o que era impensável é possível. Era impensável um judeu entrar na casa de um centurião romano, e Deus fez isso. E era impensável 500 anos atrás essa gente estar aqui reunida, e nós estamos aqui. Você pensa que é impensável perdoar esse ou aquele, mas poderoso é o Senhor para semear essa obra na tua alma, para você liberar e liberar de verdade. O que falta em você, poderoso é Deus para dar. Senhor, dai-nos um coração como o teu aqui, capaz de perdoar, capaz de liberar perdão. Inclina a sua cabeça um momento. Eu tenho certeza que durante a palavra Deus foi mostrando. Eu preciso mesmo perdoar. Eu achei que eu ia vir ouvir um assunto e Deus me mandou uma palavra que eu não esperava que ia ouvir aqui. E está na hora de começar.